O estudo. Lucas 23, 50 a 56. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Marcos 15, 43 a 46. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. João 19, 38 a 42. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Descansando na tumba. Em seu imortal livro, O Peregrino, John Bunyan escreveu, abre aspas, vi em meu sonho que exatamente quando o cristão aproximou-se da cruz, seu fardo soltou-se de seus ombros e caiu de suas costas e começou a rolar até a abertura do sepulcro, onde entrou e não mais foi visto. Então o cristão ficou feliz e despreocupado e disse com um coração alegre, ele me deu descanso através de seu sofrimento e vida através de sua morte. Fecha aspas. Na crucifixão de Jesus, é surpreendente como os líderes religiosos puderam ficar tão obcecados com a letra da lei, não querendo que os corpos fossem deixados nas cruzes durante o sábado, enquanto falharam totalmente com respeito ao espírito da lei. Jesus era a própria essência do descanso sabático. No grande convite, Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não foi coincidência Jesus ter morrido exatamente antes do sábado começar. Ele havia completado sua obra de redenção quando declarou, está consumado. Então descansou na tumba durante o sábado, depois de sua obra de salvar a humanidade. Ele ressuscitou no domingo pela manhã, para continuar sua obra como nosso sumo sacerdote, apresentando seu próprio sangue e méritos diante do Pai. No primeiro sábado, no Éden, o Senhor descansou de sua obra da criação. Agora Jesus estava descansando de sua obra de recriação. É interessante notar que Jesus passou 7 horas na cruz. Ele sofreu 6 horas, desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Depois de morrer,
ele permaneceu na cruz por aproximadamente 1 hora, enquanto José obtinha permissão para remover e sepultar seu corpo. Jesus passou 7 horas na cruz, 6 horas sofrendo e 1 em repouso. Alguns têm sugerido que através da morte e ressurreição de Jesus, ele aboliu ou mudou o dia de sábado. Nada estaria mais longe da verdade. De fato, os discípulos de Jesus estavam tão conscientes de sua reverência pelo dia sagrado que nem mesmo se aventuraram a terminar de perfumar seu corpo, por temor de profanar o sábado com seu trabalho de amor. Eles retornaram para casa e prepararam especiarias e óleos perfumados. Depois descansaram no sábado, de acordo com o mandamento. Encravado na cruz. Embora os 10 mandamentos não tenham sido mudados ou cancelados pela morte de Jesus, é verdade que certas leis cerimoniais foram revogadas ou consumadas pela morte de Cristo. Paulo escreve: "E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Sendo assim, que leis foram encravadas na cruz de Jesus? Essa é uma questão muito importante. A resposta é dada no texto citado: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, mas as leis cerimoniais foram escritas pela mão de Moisés, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Foram as leis cerimoniais, como a circuncisão, que é especificamente mencionada em Colossenses 2,13, e os dias sagrados anuais judeus, como a Páscoa, que foram encravados na cruz. O sábado do 7º dia era parte do Decálogo e vem desde o Éden, antes do pecado, como parte do plano perfeito e eterno de Deus. O sábado do 7º dia é de natureza permanente e continuará a ser observado pelos redimidos até mesmo na nova terra. Os 10 mandamentos foram escritos em pedra, e é impossível pregar pedra na madeira. A última vontade. Nas horas finais da vida de Jesus, quando estava pendurado na cruz, ele proferiu sua última vontade e testamento a respeito de seus bens mais preciosos. Ele deixou suas roupas ao mundo, seu perdão a seus inimigos, sua mãe ao discípulo João e seu espírito ao seu pai. Quando Jesus nasceu, sua mãe o havia envolvido gentilmente em faixas de pano e o deitado numa manjedoura. Agora, ela teve que fazer isso novamente e deitá-lo numa tumba. Seus amigos levaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com as especiarias, conforme era o costume dos judeus em sepultamentos. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Morto para o pecado.
Quando os capitães piratas de antigamente enterravam seus baús de tesouro, para preservar o segredo da localização do tesouro, frequentemente matavam o marujo que os ajudava a cavar o buraco, dizendo: homens mortos não revelam segredos. É verdade que pessoas mortas não falam, mentem ou pecam. Pode parecer um paradoxo, mas cristãos não podem viver plenamente até que primeiro morram no âmbito espiritual. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Corpos mortos nunca são ofendidos num funeral. Eles nunca se sentam e lamentam sobre o que é dito durante a cerimônia fúnebre, ou se preocupam por que não estão sendo sepultados com suas roupas preferidas. Na maioria das vezes, a razão pela qual pecamos, perdemos a calma ou ficamos amuados é que nossa velha e egoísta natureza carnal não está morta e sepultada com Jesus. Por isso Paulo disse: porquanto quem morreu está justificado do pecado. E dia após dia eu morro. Em Romanos 6,11, nós lemos: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Para reivindicar essa promessa, precisamos nos tornar mortos para os hábitos pecaminosos que anteriormente nos escravizavam. Exatamente como um cadáver não pode ser tentado porque não pode reagir à tentação, assim também os cristãos serão indiferentes à tentação se estiverem mortos para o pecado. Diga para si mesmo: não posso ceder a essa tentação pecaminosa, da mesma maneira que uma pessoa morta não cederia. Considero-me morto para essa coisa pecaminosa. Parece que nossa mente é predisposta a lembrar-se de coisas numa sequência de 3. Então, quando você for tentado por Satanás, em algum ponto, lembre-se destas 3 coisas e diga em voz alta: 1. Não, escolho não cometer mais esse pecado. 2. Obrigado, Deus, pela vitória. 3. Estou morto para esse pecado. Quando Maria deixou a tumba, ela estava morta para o pecado. O verso mais famoso. Provavelmente, um dos versos mais conhecidos, amados e memorizados na Bíblia é João 3,16. Mas eu me aventuraria a chutar que, se você perguntasse a uma média de cristãos quais são os 2 versos que precedem João 3,16, ninguém entre 50 pessoas conseguiria citá-los. A maioria se esquece de que esse verso imortal é a continuação de um pensamento encontrado nos 2 versos precedentes. Ei-los juntos. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesses 3 versos, você tem em resumo a grande controvérsia inteira, o conflito cósmico entre a serpente e o Senhor. Vamos ver a história original novamente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Lembre-se de que o pecado entrou no mundo quando a serpente, o diabo, teve sucesso em tentar nossos primeiros pais a duvidar da palavra de Deus. Nessa história, registrada em Números,
depois que os israelitas rejeitaram o pão de Deus, o pão é um símbolo para Jesus e a Bíblia, as serpentes os morderam. É a palavra de Deus que nos afasta do pecado. Vamos continuar lendo em Números. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Uma serpente na haste. Para uma nação de pastores, a serpente levantada numa haste tinha um forte simbolismo que todos compreendiam bem. Serpentes são uma ameaça mortal para as ovelhas. Um cachorro pode ser picado por uma cascavel e sobreviver sem qualquer tratamento especial, mas as ovelhas correm mais risco. Esta é uma das razões por que os pastores carregam varas com eles. Quando vivi nas montanhas desertas, tive uma vara que servia para 2 propósitos. Se eu encontrasse uma cobra venenosa em minha caverna, eu a golpearia para esmagar sua cabeça. Mas uma cobra, embora mortalmente ferida, poderia continuar a se debater e se contorcer por horas. Assim, melhor do que arriscar agarrá-la com minha própria mão, eu a levantaria com a vara e a levaria para bem longe do meu território. Uma cobra numa vara é um símbolo vivo de uma serpente derrotada. Mas, além disso, há um significado profético muito mais valioso para esse símbolo. No livro Patriarcas e Profetas, página 431, Ellen White escreve, abre aspas, todos os que têm vivido na terra têm sentido a picada mortífera daquela antiga serpente chamada o Diabo e Satanás. Os efeitos fatais do pecado podem apenas ser removidos pela provisão que Deus fez. Os israelitas salvaram a própria vida olhando para a serpente levantada. Aquele olhar envolvia fé. Viviam porque acreditavam na palavra de Deus e confiavam no meio provido para o seu restabelecimento. Assim, o pecador pode olhar a Cristo e viver. Recebe perdão pela fé no sacrifício expiatório. Diferente do símbolo inerte e inanimado, Cristo tem poder e virtude em si mesmo para curar o pecador arrependido. Bem sabia o povo que, em si mesma, não possuía ela poder algum para os ajudar. Era um símbolo de Cristo, como a imagem feita à semelhança das serpentes destruidoras era erguida para a cura deles. Assim, alguém nascido em semelhança da carne do pecado havia de lhe ser redentor. Fecha aspas. Jesus disse, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É por olhar a Jesus na cruz que somos atraídos por seu amor por nós. Ao olhar com fé para o sacrifício do nosso Redentor, somos salvos da picada da serpente. 2 ladrões, 2 escolhas. O ladrão que foi redimido na 1ª hora é um exemplo daqueles que são salvos por contemplar Jesus levantado. Os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus representam as 2 grandes classes de pessoas que já viveram ou que ainda viverão, os salvos e os perdidos, os justos e os ímpios. Note as maneiras pelas quais esses 2 homens condenados representam toda a humanidade. 1. Ambos eram culpados de rebelião, assassinato e roubo. Nós também pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nos rebelamos contra a vontade de nosso Mestre, cometemos assassinato em nosso coração e roubamos a Deus
no tempo, nos recursos e nos talentos que Ele nos emprestou. 2. Eles não podiam fazer nada para se salvar. Imagine-os pendurados lá, nus, impotentes, com as mãos e pés pregados à cruz. Não consigo pensar em uma cena mais vívida de indivíduos incapazes de salvar-se. Contudo, somos exatamente tão impotentes para nos salvar por nossas próprias obras como foram aqueles 2 ladrões para efetuar uma libertação da cruz. 3. Os 2 homens tiveram uma oportunidade igual para ser salvos. Embora impotentes para salvar a si mesmos, eles estavam na imediata presença do maior dínamo de amor e poder de todo o cosmo. Mas eles precisavam render a alma com fé e pedir-lhe. Nós também estamos na presença do Salvador. Ele está a apenas uma oração de distância. Porém, multidões estarão desnecessariamente perdidas, embora esperando e desejando ser salvas, porque não realizaram o simples ato de pedir. Embora estivesse sofrendo a mais intensa agonia imaginável, Jesus nunca deixou de ouvir um rogo sincero por ajuda. Satanás podia pregar suas amorosas mãos ao madeiro, mas não podia impedir o Salvador de salvar. Na história do ladrão na cruz, temos o plano de salvação em miniatura. Nesses 4 versos, podemos ver o ladrão crente passar por todos os passos da salvação e experimentar todos os elementos necessários para a conversão. 1. Ele viu Jesus levantado. E eu, quando levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. 2. Ele creu em Cristo como o Cordeiro Imaculado. Este homem nenhum mal fez. 3. Ele se arrependeu e confessou sua culpa. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. 4. Ele testemunhou publicamente, apesar da zombaria, que Jesus era seu Senhor e Rei. Senhor, teu reino. 5. Ele pediu perdão. Senhor, lembra-te. 6. Ele sofreu com Jesus. 7. Ele morreu com Cristo e em Cristo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Novo e velho vinho. Na Bíblia, o vinho é um símbolo do sangue do concerto. Lembre-se, depois de levantar o cálice com vinho na última ceia, Jesus disse: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Mantenha em mente que esse era o novo vinho, o suco de uva não fermentado. Na Escritura, vinho fermentado representa pecado e um evangelho corrompido, com as intoxicantes doutrinas de demônios. Falando da igreja apóstata, o livro de Apocalipse declara: mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. No primeiro milagre de Jesus, ele transformou água em novo vinho na festa de casamento em Caná. Ele começou seu ministério dando vinho fresco no contexto de um casamento. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Em seus últimos momentos na cruz,
ele provou o vinho fermentado, oferecido por seus atormentadores. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus não chegou a beber antes de morrer. O Evangelho de Mateus deixa claro que ele simplesmente provou o vinho. Quando ele reconheceu o gosto, não o bebeu, mas ele o provou. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. De volta à festa de casamento, o local do primeiro milagre de Jesus, quando o organizador da festa provou a água que se transformara em vinho, perguntou ao anfitrião por que havia guardado o melhor para o fim. Até a morte de Jesus, o único sangue oferecido pelos pecados da humanidade era o sangue de animais. Este era um símbolo do sangue de Jesus, mas o sangue de um animal nunca poderia remover nossos pecados. Como o anfitrião da festa de casamento, Deus o Pai guardou o melhor sangue para o fim, quando enviou Jesus. É interessante notar que o primeiro milagre que Jesus realizou foi dar a uma família humana o novo vinho milagroso, um símbolo de seu sangue que nos purificaria e nos tornaria dignos de participar da ceia das bodas do Cordeiro. A última coisa que ele fez antes de dizer está consumado foi provar o vinho azedo oferecido pelos pecadores. O Salvador derramou seu sangue em nosso lugar e provou o pecado e a morte no lugar de cada pessoa. Água, sangue e vida nova. Na quinta-feira à noite, depois de Jesus introduzir o novo concerto, ele conduziu os discípulos a atravessarem o vale de Cedron. O historiador judeu Joséfo nos diz que, durante a semana da Páscoa, tantos animais eram sacrificados no templo que as águas do Cedron se tornavam vermelhas com sangue. Isso significa que Jesus teria que atravessar o sangue para alcançar o jardim do Getsêmani, onde ele suou seu próprio sangue. O sangue dos cordeiros encontrou seu antítipo naquela noite, no sangue do Cordeiro de Deus. Exatamente como um bebê nasce através do sangue e da água, a igreja nasceu das torrentes de sangue e água que fluíram do coração quebrantado de Jesus. Assim como Deus fez com que Adão dormisse e do seu lado trouxe à existência a esposa de Adão, assim um pai fez com que Jesus dormisse e uma lança tirou do seu lado um fluxo de sangue e água, e sua noiva, a igreja, nasceu. De 1347 a 1351, a peste negra devastou a Europa, matando entre 1/4 e 1/3 da população, aproximadamente 25 milhões de pessoas. A ilha britânica sozinha perdeu cerca de 800 mil. Em todo o mundo, outros 75 milhões pereceram. Essa terrível praga, uma espécie cruel de peste bubônica que cobria o corpo com uma erupção negra, foi a pior na história. Na época, não se sabia que a doença era transmitida aos humanos através de pulgas de ratos. Hoje sabemos que uma cura para a peste negra é receber uma transfusão de sangue de alguém com o mesmo tipo sanguíneo que foi exposto à peste, mas que não sucumbiu. De maneira semelhante, a única cura para a doença do pecado é receber a transfusão de Jesus, o único homem a viver neste mundo pecaminoso que não se tornou infectado. Jesus veio para dar à raça humana uma transfusão de sangue para nos salvar da doença do pecado. Com a água da vida, ele matou a sede que nossa alma ressequida poderia sentir.
O amor sofre para salvar. Diz a lenda que na época de Oliver Cromwell, um jovem soldado na Inglaterra adormeceu em seu posto. O soldado foi levado a julgamento na corte militar e sentenciado à morte. Ele deveria ser morto a tiros quando o sino desse o toque de recolher. Ao ouvir isso, várias horas antes do toque de recolher, sua noiva subiu à torre e se amarrou ao enorme badalo do sino. Quando chegou a hora de dar o toque e o criado puxou a corda do sino, apenas um som amortecido veio da torre. Cromwell quis saber por que o sino não estava soando. Seus soldados foram investigar e voltaram com a jovem. Ela estava gravemente ferida e sangrando por causa dos golpes contra o grande sino. Cromwell ficou tão comovido com a disposição dela em sofrer em favor de alguém que amava, que ele libertou o soldado dizendo: "O toque de recolher não soará esta noite." Muito tempo atrás, naquela montanha rochosa do lado de fora de Jerusalém, 3 prisioneiros foram executados, mas havia uma grande diferença entre eles. Um morreu para o pecado, outro morreu no pecado e o outro morreu pelo pecado. Cristo morreu por nossos pecados. Agora precisamos escolher se morreremos em nossos pecados ou, pela fé em Jesus, morreremos para nossos pecados.